as empresas pagam mais para quem é formado, porque é uma forma de você diferenciar as pessoas no geral. Bom, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zapalá. Aqui é o Abraham Wang. Sejam bem-vindos, Abraham e Felipe. Obrigado, Antônio. Hoje a gente vai falar sobre... Hoje é de pai para filho, a gente vai falar sobre faculdade. Então, lembrando que o Patercast é um movimento para resgate da paternidade. O objetivo nosso hoje é conversar com quem é mais jovem, se você não é casado, se você ainda não sabe o que vai fazer da vida, se faz faculdade, se não faz faculdade, compra uma bicicleta, casa. Esse é o episódio para você entender um pouco mais sobre faculdade. Beleza? Beleza. Você fez faculdade, Abraham? Fiz. Do quê? Propaganda e marketing. Aonde? SPM. Ah, cara chique. E você? Fiz Ciências Contábeis. Ciências Contábeis? É. Aonde? Na Unip. Na Unip. Beleza, top. Você, Antônio? Ah, eu fiz Direito na São Francisco. Não a Universidade de São Francisco, nada contra, mas fiz na Universidade de São Paulo. Largo São Francisco. Largo São Francisco. Eu queria começar contando uma história para ilustrar um pouco desse dilema sobre faculdade. Quando eu era, desde os 8 até os 18, eu fiz esgrima, aquele esporte. E quando eu estava com 18, entrei na faculdade, fiz primeiro um ano de faculdade de engenharia. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu tinha uma oportunidade, olha que legal, de ir para a Olimpíada. Então eu ia entrar... Nunca contei para vocês essa história? Não. E que ano que a gente está falando? 95. 94, 95. Caraca. Então eu estava num estágio preparatório para a Olimpíada que viria no ano 2000, que seria Sydney, eu acho. Aí o que aconteceu? Estava treinando tudo, só que eu passei na faculdade, lá na San Fran, passei à noite. E os treinos de esgrima eu treinava tudo de umas 4 horas, só que era à noite. Então eu fui pedir para ser transferido. Peguei uma carta acho que era o técnico da seleção à época, pedindo para eu mudar para de manhã para eu poder continuar competindo. Então eu jogava mundial, fui campeão sul-americano, um monte de coisa. Quando eu levei para o diretor da faculdade falou, não posso fazer nada. E naquele momento eu desisti da esgrima e fui fazer a faculdade. E a faculdade depois a gente conversa, mas eu não fiz da melhor forma possível. E eu me arrependo. E eu lembro que eu não tinha... Meu pai não estava tão próximo a ponto de me aconselhar, ou minha mãe falar, segura a faculdade um pouquinho, ou tranca, vai, realiza seu sonho, de repente para a Olimpíada, ou continuar treinando, dá outra solução. Mas eu não tive isso, então eu abandonei e me arrependi depois. Abandonei o esporte. E a gente entra muito cedo na faculdade. Então eu entrei e eu só tinha feito esporte até aquele momento, foi um mundo muito novo. Então eu não sabia o que era balada, não sabia o que era bebida, cigarro, não sabia nada disso. Quando eu caí de paraquedas na faculdade, sem estar preparado para essa realidade, cara, aí não foi legal. Então assim, hoje, pensando sobre faculdade, se o meu filho, papai, estou com 17 anos, quero segurar um pouco, eu falo, tudo bem, não tem problema, não é que vai perder o embalo 100%, não, tudo bem, acho que dá para segurar um pouco. Faz sentido para vocês isso? Faz total sentido. Acho que eu vejo até vários amigos meus que tiveram pais um pouco mais conscientes disso. Após o momento de vestibular, deixa lá um semestre, um ano, a maioria dos que tiveram uns pais mais conscientes trancaram para no segundo ano ali viajar, fazer alguma coisa um pouco fora. Ou seja, faz o vestibular, passa, porque é uma sequência. E aí você volta com outra cabeça. No meu caso, eu entro na faculdade e coincide com a falência dos meus pais. Colapso financeiro absoluto. Inclusive, minha faculdade, que é privada, alguns familiares me ajudaram a pagar na época. Trabalhava também. Então, eu também entrei já num modo... não fiz da melhor forma também. Minha preocupação era a sobrevivência. Eu podia ter usufruído muito mais. Entendi. Mas um pai que está ali para te aconselhar, que nem você trouxe, faria toda a diferença. Toda a diferença. Se eu tivesse conversado, talvez ele tivesse falado, quais as chances de alguém ir para a Olimpíada, né? É engraçado que, falando nisso, eu acho que a minha história é um pouco diferente, porque como eu vim de um lar, eu não sei o de vocês, né? Mas pelo menos o meu, ninguém tinha feito faculdade. Não tinha ninguém que tivesse, terminado uma faculdade para dar um conselho, alguma coisa. Então, quando eu saí do colegial, eu lembro que eu queria ficar 6 meses, eu propus para minha mãe 6 meses não fazer faculdade.
E eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar com 16, aí acho que estava trabalhando há uns 2 anos mais ou menos. E aí a minha mãe falou, não, de jeito nenhum, você vai fazer direto, porque se você descansar agora, vai aumentar a probabilidade de você não fazer faculdade. Isso é verdade também. Então, ela trouxe esse choque, e eu lembro que eu queria fazer ou engenharia ou ciências contábeis, que foi o que eu fiz. E ela, literalmente, foi assim, eliminou todas as probabilidades de alguma coisa dar errado, e falou, não, então é contabilidade? Você vai fazer contabilidade. Vamos achar que a melhor faculdade privada que consiga entregar um bom ensino, eu acho que é a Unip, se você for ver em questão de ciências contábeis, ela é um dos melhores cursos que tem. É mesmo? Você nem pensou em fazer USP? Não, como eu vim eu lembro que eu fiz o ensino fundamental em escola particular. E aí também teve um momento que minha mãe teve uma crise financeira e eu fui para colégio público. Como eu passei o colegial no público e os meus amigos estavam todos no privado, a educação já dava para perceber que, tipo assim, para eu fazer era muito... Tanto que eu tenho os meus amigos, acho que a maioria passou, fez USP, e por conta disso eu optei por não postergar a faculdade e já fazer de cara. Então eu entrei, com 17 anos eu já estava inscrito. Eu era eu era a pessoa mais nova da minha sala com 17. E eu me formei com praticamente 20, 21 anos eu estava formado. Mas você acha que se você tivesse segurado um pouco, tinha sido melhor? Cara, eu acho que no meu caso não. Acho que ele estava debaixo de pressão. No meu caso foi muito bom. São realidades diferentes. No meu caso foi bom porque meio que eu embalei assim. É que a sua circunstância te levava para não fazer. Talvez era na minha circunstância era impossível. Assim, você ia ter que fazer. Não existia possibilidade de não fazer faculdade. Não, a minha mãe sozinha. Meu pai não participava de nada. Ela viu o desespero de tipo, cara, você vai fazer. E eu lembro dela assim brigando comigo, você vai fazer. E ela no começo me ajudou muito, pagava uma boa parte, eu pagava outra parte. Até os poucos que eu já me encaixei. Eu lembro que eu só consegui uma vaga numa empresa boa, numa multinacional, por conta da faculdade. E ali eu fiquei 15 anos na mesma empresa, né? Então, sabe que essa parada de você fazer faculdade e conseguir trabalhar quase que é uma impossibilidade em muitos países? O que? Estagiar, sim? A carga horária, o tipo de trabalho que você vai conseguir, a demanda que você vai ter na universidade, ela impossibilita várias coisas. Você ser um aluno que trabalha em vários países, principalmente a Ásia, Coreia, Japão, é impossível. Você vai pegar alguns trabalhos muito pontuais, temporários, que vão pagar pouco. Tipo o summer job, assim. É o equivalente a... É que lá, por exemplo, na Coreia tem o termo que é arobaito, que vem do japonês arobaito, que é um trabalho provisório. Eu sei que pode ser traduzido como estágio, mas não é estágio. É um bico. É um bico. É o máximo que você vai conseguir fazer. Então, mas eu acho legal o estágio. Não, mas não é estágio para uma qualificação. Só para você pegar um trocado. O que tem no Brasil, que é estágio, eu acho super legal. Então, no Brasil a gente é bem privilegiado nesse ponto, de ter universitário que consegue estagiar ou trabalhar e às vezes até pagar a própria faculdade. Em muitos países não é possível. Tanto que o programa americano ele é baseado em bolsa. Se você não tem bolsa, se seu pai não juntou dinheiro para bancar, já era. Você vai se endividar o resto da vida. Gente, deixa eu entrar aqui, senão a gente vai continuar contando as nossas histórias. Só para estruturar um pouco o pensamento, eu me imagino conversando com um jovem e a primeira pergunta que surge é: por que fazer ou não fazer faculdade? Então, tem prós e contras relacionados a fazer faculdade. Eu listei alguns aqui, mas eu queria saber a opinião de vocês. Quais são os prós para vocês de fazer faculdade? Por que vale a pena? Se vocês forem falando dos que eu tenho anotado aqui, eu vou riscando. Bom, vamos começar que faculdade, pelo menos até a minha geração, ainda era um centro exclusivo de informações exclusivas. E também era o local, de uma certa maneira, exclusivo, de onde você conseguiria encontrar e conectar com pessoas para chegar no lugar que você quer chegar. O famoso networking, né? O famoso networking, que naquela época acho que não era nenhuma palavra. Era relacionamento. Era relacionamento. Você tinha que estar naquele ambiente. Por exemplo, no meu caso, o meu sonho sempre foi trabalhar com computação gráfica. 3D, animação, pós-produção. E na minha época, os computadores eram limitadíssimos e o mercado muito limitado. Não tinha web, não tinha game, não tinha nada. Produção de filmes
era basicamente você trabalhar em publicidade no Brasil. Então foi daí que eu tomei a decisão de estar no meio da publicidade, numa faculdade de propaganda e marketing, para estar inserido nesse ambiente, para conseguir talvez uma oportunidade de trabalhar numa produtora de filmes. Porque a própria produtora de filmes precisava de pessoas qualificadas dentro do ambiente desse ambiente que estão produzindo esses filmes. Era o único lugar onde tinha... 99% das produções de filmes naquela época no Brasil eram direcionados para a publicidade. Talvez um pouquinho aí para o mundo corporativo, filmes corporativos, institucionais. E não tinha mais nada, não tinha produção de web, não tinha produção de game no Brasil. E o cinema? O cinema é um... O cinema, você sabe que cinema no Brasil também, até hoje, é ínfimo, né? Então, eu ainda tive a sorte de trabalhar com uma produtora que o fundador, ele tinha um pé no cinema. Então, até consegui viver um pouco desse mundo de cinema no Brasil. Então, respondendo um pouco mais, Antônio, além de você estar com as informações, você estar com as pessoas que vão circular nesse ambiente que você quer estar. Mas hoje talvez é um pouco diferente. Não sei, aqui depende, né? Então, eu fiz direito. Dentro do direito, você não tem outra possibilidade. Você tem que ir para a faculdade, porque você precisa ser bacharel e tirar a OAB para poder atuar como advogado. E aí, o ambiente em si, eu lembro que eu estudei à noite, né? Então, à noite, todo mundo chegava de terno, porque todo mundo estagiava. Então, o cara que não chegava de terno, naquela época todo mundo usava terno, né? O cara que não chegava de terno, a pergunta era: o que aconteceu? Você perdeu seu emprego? Caraca. Não existia não, eu não faço estágio. Como assim? Porque era um pré-requisito básico para você ter emprego saindo dali, entendeu? Então, se você não... E era, inclusive, uma oportunidade, porque não é sempre que você tem a oportunidade de trabalhar sem experiência. O estágio é essa oportunidade. Então, é o primeiro passo. Então, eu comecei a trabalhar, cara, no primeiro ano, no segundo semestre do primeiro ano, e nunca mais parei desde então. Mas já é um negócio que, inclusive no direito, quando você está no quinto ano, às vezes você manda mais do que um advogado recém-formado. Porque o estagiário de quinto ano, cara, ele já está trabalhando uns 3, 4 anos, ele já tem o estagiário menor que presta conta para ele. Então, ele é o maior dos menores. Aí o estagiário júnior é o menor dos maiores, entendeu? Entendi. Então, assim, esse lance de rede de relacionamento, capacitação. Agora, a parte da educação em si, pelo menos eu aprendi muito mais no trabalho do que na faculdade. Eu lembro que para mim foi um pouco... ajudou ajudou o outro, né? Porque tudo que eu estava recebendo de conhecimento técnico na faculdade, a posição que eu estava ocupando como estágio e depois sendo efetivado depois de um ano, eu basicamente aplicava o centro da contabilidade, que é você fechar balanço, fazer lançamento. Nossa, eu fazia isso muito, então isso me deu uma boa base. Hoje eu não tenho tanto contato com essa pureza da contabilidade, mas conceito, cara, tecnicamente eu nunca esqueci, porque reforçou muito o estudo e a prática ao mesmo tempo. Isso é legal. Então, acho que aqui então a gente já pode diferenciar tipos de ocupação. Então, se você vai para alguma área que tem o pré-requisito que você tenha feito faculdade, não tem o que fazer. Se quer ser advogado, vai ter que fazer faculdade de advocacia. Se você quiser ser engenheiro, mesma coisa. Se quiser ser contador, é CRC, não é? É CRC. Inclusive, eu tenho muito orgulho do meu, porque o meu foi prova igual ao OAB. E foi o único ano, o CRC estava tentando se igualar ao OAB, em quesito de fazer a prova e as pessoas estarem entrando, melhorando um pouco a qualidade dos profissionais. E eu lembro que eles fizeram alguns testes e o meu era o primeiro ano. Sério? Era o primeiro ano. E aí, assim, teve uma galera que não passou e, cara, eu lembro de ter passado, assim, foi incrível, foi incrível. Então, até hoje eu pago meu CRC, eu não uso, mas eu pago porque para mim tem um valor de... Que legal, uma conquista. Uma conquista, exatamente. Agora, tem outras faculdades que não são pré-requisitos para você atuar naquela área, que é, por exemplo, propaganda e marketing. Zero. Como funciona, E né? a gente estava conversando agora. Propaganda e marketing é uma loucura, cara, porque o cara, sei lá, meu pai fez só até a 7ª série. Mas é um ponto, ele trabalhava em publicidade e não terminou nem a escola. Então, é possível. Tá, vamos trazer um pouco mais para o contexto de antigamente. Só terminar aqui o raciocínio. Ele, nos dias de hoje, estaria completamente perdido. Agora, se eu pegasse, sei lá,
um tio meu que era advogado e trouxesse para hoje, ele ainda seria um bom advogado. Não é, Mate? Faz sentido isso? Porque assim, o advogado velhão hoje em dia, ultra valorizado. Enquanto que um cara na sua área, ele fica muito desatualizado, né? Então a gente vê essa briga recente dos grandes da publicidade com as big techs, é porque o jogo virou. Que briga é essa? Antes a agência de publicidade, ela tinha as contas dos clientes e elas dominavam, porque a mídia era a mídia impressa, televisão, rádio. Então as negociações que eles tinham com cada uma das mídias ou com os veículos de mídia eram importantes. Basicamente eles tinham as negociações no atacado e vendiam no varejo para os clientes. E tinham uma margem ali, um RT deles ali. Então, as agências de publicidade, elas eram o hub de tudo isso. Com a Big Tech, acabou. O Meta, o Google, essa galera, hoje é uma mídia, um veículo muito mais relevante, eles são o hub, onde atraem e os clientes dependem deles para funcionar. Então, até hoje, talvez um grande publicitário lá da minha época, hoje pode estar, claro, o conceito de criatividade, de estratégia, essas coisas não mudam. Mas o ferramental, aquilo que ele tinha na mão, esse relacionamento que ele já tinha criado com a indústria, com o mercado, mudou totalmente. Então, tem faculdades que, dependendo do que você for fazer, você vai ser obrigado a fazer. Outras é mais importante você estar atualizado, talvez cursos ou nessa área de marketing, talvez outras áreas conectado digitalmente também, né? Só para você ter uma noção, olha que bizarro, Antônio. O curso de propaganda e marketing, ele estava dentro de um grupo maior chamado comunicação social, que tem jornalismo dentro. Então você tinha que ser um comunicador social para poder atuar na propaganda e no marketing. Cara, é absurdo hoje, não faz o menor sentido hoje isso. Mas era como funcionava. Diferente, né? Tem um outro negócio que eu anotei aqui, que é o seguinte: aqui no Brasil, só 20% das pessoas são formadas. Com o curso superior. Posso trazer um pouco mais de informação disso daí? Claro. É muito legal porque eu peguei aqui que em 1980 eram 4% da população. Uau. Então de 1980 para cá a gente teve esse salto. E comparando os números de outros países aqui, a gente tem Canadá 52%, Rússia 53%, Rússia é o maior, 53,5%, Japão 46%, Israel 46% também. E Brasil está em 20%. E os Estados Unidos? Estados Unidos tem 50%. Peguei aqui também. Que louco isso. Não, Estados Unidos que os Estados Unidos é uma população muito grande também, né? A gente tem vários. Cara, Estados Unidos 37,7%. Olha. Menor do que. E a Suíça? Tem aí? Suíça. Mas sabe onde um dado também muda bastante? É no número de mestres, doutores por país. Aí dá uma invertida. Tem vários países que vão aparecer, acho que Índia, Coreia, esses países vão sobressair em quantidade, em número absoluto de mestres, doutores, etc. Absoluto. Acho que a China não 44%. 44%? Tá bom. Bom, Brasil 20%. Por que eu trouxe isso? Porque aqui no Brasil você ser formado ainda é um diferencial. Então, os empregos costumam pagar mais, as empresas pagam mais para quem é formado, porque é uma forma de você diferenciar as pessoas no geral. Da mesma forma que, sei lá, pelo menos na área do direito, as pessoas que são formadas na USP, na PUC, no Mackenzie, costumam ter mais chance de ter emprego do que as outras. E por uma questão simples, tem um vestibular lá que faz um filtro, querendo ou não, de alguém que já estudou na vida. Então, assim, um argumento pró-faculdade e pró-fazer uma faculdade diferenciada é que você vai ter mais empregabilidade. Claro que se você vai empreender, talvez não vá fazer diferença. Agora, se você vai seguir um caminho clássico, tradicional de buscar um emprego e tal, fazer uma faculdade vai te colocar numa situação melhor, vai te posicionar melhor do que se você não fizer. Correto? Correto. Uma pergunta. Vocês acham que um jovem que pode ter um talento nato assim para empreender, hoje em dia tem muito esse discurso, né? Você tem referências de pessoas muito boas, grandes, que hoje conquistaram algo relevante e não fizeram faculdade.
Então existe essa inspiração. Eu não preciso fazer faculdade porque para o empreendedorismo não faz sentido a faculdade, não o estudo em si, porque a gente sabe que estudar precisa. O que vocês pensam sobre isso? Eu tenho uma opinião talvez meio pitoresca. Eu acho que tem pessoas, cara, que são totalmente diferenciadas. E aí, se a gente for pensar, Bill Gates, o Zuckerberg, o Elon Musk, esses caras entraram na faculdade e aí quando eles tinham um negócio completamente disruptivo, eles saíram. Então não é que é diferente de você falar... Eles não terminaram? Não. Não. O Elon não sei, mas o Zuckerberg e o Bill Gates não. Eu acho que o Elon terminou, hein? Eu acho que o Elon sim. Mas é na faculdade também que eles conheceram os caras que viabilizaram essas ideias, né? Exato. Então é o seguinte, um cara que, tá estudando e fala assim, não, eu vou empreender e não preciso fazer faculdade, acho que nem é a mentalidade correta. O correto segue o caminho normal, dentro da faculdade, que é um outro ponto que eu coloquei. Aliás, você já tinha falado de rede de relacionamento, mas um outro ponto que eu coloquei é a faculdade. Você vai estar com pessoas que vão abrir seus horizontes, a sua mentalidade vai abrir, aí quando você estiver lá, é como se uma oportunidade maior vai te tirar de lá, entendeu? Que é diferente, assim, eu não vou fazer porque eu não preciso. Inclusive, eu tenho até uma história. Eu frequentava uma igreja, há muito tempo atrás, que não dava foco para ensino. A Zion hoje tem um super foco em ensino, né? Intelectualidade e tudo mais. Nesse lugar, não. Então, eu queria falar para os jovens que eles deviam ir para a faculdade e os pastores falavam, não precisa disso. E aí, olha o que aconteceu. Já falei até isso para o Matheus. Um rapaz que ele tinha talento para mexer com carro. Aí ele montou uma oficina para ele. E ele estava indo bem. E aí eu falei para o cara, você tem oportunidade, você é um cara inteligente, você tem oportunidade de fazer faculdade. Segura esse projeto seu, vai fazer sua faculdade de engenharia, se forma como engenheiro, e aí você talvez possa retomar esse projeto ou alguma outra coisa, mas seus horizontes vão abrir. Não deu. Ele não quis fazer isso, porque a circunstância, o ambiente não levava para isso, entendeu? Então, muitas vezes o cara não toma essa decisão e ele chega num teto de remuneração que ele não consegue furar aquilo porque falta educação, entendeu? Falta preparo, falta relacionamento, falta horizonte. Isso faz muita diferença. Então, eu sou muito favorável à faculdade porque tem outros aspectos além da própria educação. É toda a sua rede de relacionamento, a visão que você vai ter. Bom, tá bom. Falamos sobre a própria parte da educação, que é acadêmica mesmo, falamos sobre os horizontes, falamos sobre rede de relacionamento e falamos sobre currículo ou empregabilidade. Agora, existem aspectos aqui no Brasil contra fazer faculdade. Vocês lembram de algum, não? Aspectos? Por exemplo, eu já conversei com algumas pessoas que falaram, eu não quero colocar meu filho, minha filha, naquele ambiente totalmente ideologizado ou totalmente devasso. Exatamente. Tá. E aí é um contra. Mas como lidar com isso? O que vocês pensam? Cara, eu vou fazer uma analogia, tá? Antes de responder isso. Eu sempre frequentei academia de prédio. E, cara, academia de prédio é um negócio meio triste. Tem desde a senhorinha ali fazendo elíptico a 1 km por hora, até o cara que, aparece só de vez em quando. E tem uns caras também, né? Agora, você já teve a oportunidade de ir para uma academia top? Cara, sabe dessas que tem no shopping, que você não tem nem coragem de perguntar o preço? Reebok. Sei lá, essas que tem nome em inglês. Sei. Sabe? Mano, galera que vai lá, vai perfumada. Vai com tênis top de linha. Vai com o outfit completo. É outra mentalidade. Então, eu diria que faculdade tem um pouco disso também ainda. Mesmo que a gente fale que as informações não estão mais centralizadas em faculdade, e é um ambiente complicado, cara, mas quem está lá já passou por um filtro bem importante e tomou uma decisão bem importante para estar lá.
Existe uma intencionalidade. É a diferença entre você querer fazer na academia do prédio versus ir numa academia que custa caro. Uhum. Então, a gente vai se preparar. Porque você não vai para a academia que você paga caro de qualquer jeito também. Eu até brinco, tem um amigo que, quando ele usa o outfit dele, ele usa tudo da mesma marca. Que é o outfit? A roupa. O look. O look. Ele usa tudo da mesma marca? Tudo da mesma marca. Então, se o tênis é da marca X, a camiseta e os shorts vai ser da marca X. Porque é um cara que tem um drive de performance, de status muito superior à média. Então, eu estou dando esse exemplo porque quando a gente está falando de paternidade, eu vou preparar meu filho para mandar. Eu não vou mandar de qualquer jeito também. Então, eu tenho que ter um pouco dessa mentalidade. Não estão mandando ir no parquinho. Entendi. Tá. Eu particularmente, quando a Laís começou a fazer psicologia no Mackenzie, a minha preparação foi, cara, você vai encontrar coisas muito loucas lá, vai ter professores que vão querer te doutrinar e tal. E aí, quando ela voltava, não sei se você lembra lá, quando aconteceu isso, ela voltava e a gente conversava sobre coisas que ela tinha aprendido, ou, sabe, opiniões. Então, assim, para você anular ou para você conseguir que o seu filho não seja doutrinado, ou você prepara ele antes, ou não, as duas coisas. Você tem que preparar ele antes, assim, cara, vai acontecer assim lá, e aí você tem que fazer o acompanhamento, que a gente fala de proteção intelectual. Você vai ter que fazer o acompanhamento depois, o que está acontecendo lá, como é que foi, como é que foi tal aula, o que você aprendeu. Dessa forma, eu conseguia anular as mentiras que eram ditas ali naquele âmbito, entendeu? Cara, vamos falar a verdade aqui. Antônio, o pai mal sabe se o filho está indo na faculdade, sabe nem o nome dos amigos do cara. Ainda mais pela idade, né? A gente está falando de pessoas com Quem mais de dirá 18 saber anular as mentiras que o cara está recebendo ali. Bom, mas é isso aí, a nossa missão então, é trazer conscientização, né? Sim. Então, por isso que eu acho que o trabalho é um trabalho de pré-produção, mais do que... Mas acho que as duas coisas. Ela estava preparada para quando chegasse lá, então já estava inoculada com um antídoto, e ao mesmo tempo, mas a doença é muito forte, entendeu? Então, quando chegava em casa, aplicava de novo, e todo dia, e conversava. Não tem outra forma, vocês vão ter filho, cara. É isso aí. Vou mandar para a faculdade confessional. Vai lá. Aí é tranquilo, aí é garantido. Pergunta dos internautas aqui. E se eu estiver tirando dinheiro demais em um empreendimento que não tem a ver com a minha carreira, com a minha área de estudo ou formação? O que vocês pensam? Eu penso que tem hora para ganhar dinheiro e tem hora para crescer na sua carreira. Se você começa a ganhar dinheiro muito cedo, foi um conselho que eu dei para um rapaz muito brilhante uma época, que o que aconteceu? Ele estava conseguindo ganhar dinheiro rápido, uma coisa que não tinha nada a ver com a faculdade dele, que ele queria fazer. Ele queria fazer direito e estava roteirizando coisa lá e ganhando dinheiro. E ganhando bem. E aí, quando eu fui aconselhar, eu falei assim, brother, o que você quer fazer da sua vida? Não, eu quero ser advogado e tal. Eu falei, beleza, então você vai ter que abrir mão desse dinheiro no curto prazo para você construir uma carreira e ganhar dinheiro no longo prazo, médio e longo. E ele seguiu o conselho. E não se arrependeu. Então, assim, às vezes você tem que entender o que você quer fazer e colocar aquilo dentro de uma perspectiva. Por outro lado, às vezes você não pode abrir mão daquilo. Então você vai ter que sacrificar. O que é? Cara, você vai trabalhar de manhã, estudar à noite, não vai ter tempo para nada, vai ser um período de tempo que você vai sacrificar, 24 horas. Dorme pouco, muita gente faz isso. Trabalha durante o dia, vai para a faculdade à noite, chega em casa meia-noite para acordar às 6, entendeu? Assim, pode ser, se você tiver uma vida com seus pais, tudo pode ser que você consiga abrir mão. Mas talvez não. Eu também trabalhava durante o dia, estudava à noite, bebia de madrugada e voltava para casa. Mas, cara, era uma vida louca. Não é sustentável, eu acho. Mas por um período de tempo que você quer fazer tudo junto, beleza. O que não dá para você abrir mão da faculdade para ganhar dinheiro ou para realizar algo que está no curto prazo. Se é o que você quer fazer faculdade, entendeu?
Faz sentido isso? Faz, total. No meu caso, eu tive vários colegas de classe que no primeiro ou segundo ano, quando eles tinham um sucesso meio rápido, uma ascensão rápida, eles começaram a parar de vir na faculdade. Pois é. Isso Então, é muito disso mesmo. Se você não tem alguém te trazendo essa mentalidade, esses horizontes, essa perspectiva, cara, é muito fácil cair nisso. E eu não estou falando de um cara que está fazendo coisas erradas, ele está vendo o sucesso imediato, só que ele não pode perder essa fotografia maior do que ele está construindo ali. É por isso que faz tanta diferença o ambiente onde você está, com os horizontes que você... Vou dar um exemplo. Eu não sei se eu já até contei isso no podcast, mas quando meus pais se casaram, meu pai queria morar no Belém, minha mãe queria morar aqui mais ali na região da Bela Vista e tal. E aí o argumento do meu pai é, se a gente for para lá, a gente vai ter um custo de vida menor, mas a gente vai conseguir ter uma qualidade... Por ter um custo de vida melhor, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom, a opinião da minha mãe. Vamos ficar aqui na Bela Vista, eu sei que era César, a gente vai ter um custo de vida maior, uma qualidade de vida menor, mas os nossos filhos vão estudar numa escola melhor. E aí o ponto era, bom, mas para que estudar numa escola melhor? Ponto da minha mãe. Os amigos e o ambiente onde ele vai estar inserido vai abrir a mentalidade dele mais do que se ele estudasse no Belém. E aí meu pai falou, cara, isso, depois ele falou, é verdade, porque quando eu cresci, o meu sonho era, por exemplo, ser torneiro mecânico. Nada contra. A gente já falou sobre isso, eu acho. Nada contra o torneiro mecânico, mas quando eu estava lá onde eu estudei, o meu sonho era, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Uhum. E tem espaço para todo mundo. Mas a visão que minha mãe teve foi, ele está sendo criado para ocupar esse espaço na sociedade. Vamos fazer isso. Funciona desde que as pessoas envolvidas nesse processo tenham uma confiança bem desenvolvida. Porque se você coloca uma criança que não está com a confiança ainda bem estabelecida, ela vai ali num ambiente com um status quo mais alto, ela vai ser sufocada. Cara, eu não sei, porque assim, a maioria do pessoal era mais rico que eu, ia para Disney, tinha roupa de marca, ou tinha carro bom. Naquela época, ir para Disney e ter carro importado era equivalente a ser bilionário. Eu tinha amigos muito ricos, cara, mas também um ponto é que a escola é meio democrática, né? Todo mundo igual ali. A forma, tinha um uniforme, né? Qual que era a forma de se destacar? Era o tênis. Mas era a forma de diferenciar. Só que ali estava todo mundo meio que igual, entendeu? E, você tem que arrumar o seu espaço. Eu tive com os meus filhos a experiência de eles estarem numa escola onde eles tinham mais dinheiro do que os amigos e numa escola onde eles tinham menos dinheiro do que os amigos. É um desafio nas duas. Porque num eles ficam soberbos e arrogantes, no outro eles se sentem diminuídos. A verdade é que dentro de casa você tem que gerar identidade neles para além do que eles possuem. Que é um desafio para um monte de gente hoje em dia. Que inclusive o Fê estava falando agora um pouco, ou não, a gente estava falando sobre alguém que faz, por exemplo, uma faculdade pública e aquilo leva para ele um status que dá para ele mais segurança e mais identidade do que ele teria se não tivesse feito aquilo. Ou seja, a identidade do cara está na faculdade que ele fez, e não em quem ele é mesmo. Sim, entendeu? Total. Muito bom. Você estava falando das ameaças também. Eu acho que as ameaças foram mudando muito, né? Hoje a questão ideológica ela é muito mais evidente, assim, a gente consegue identificar que esse é um problema. E é engraçado a gente ver também que tem uma diferença, né? Quem faz exatas não tem tanta ideologia assim, e quem faz humanas tem um pouco mais de problemas com a ideologia de doutrinação. Nesse ponto, eu sei que a gente não vai entrar a fundo nessa questão, mas, então, nesse sentido, um cristão disposto a entrar nesse ambiente, ou melhor, os cristãos deveriam estar dispostos a entrar nesses ambientes. Com certeza. Com certeza. Muito mais do que antes, até. Com certeza. Eu não acho que a faculdade é um ambiente invencível. Não, cara.
a maior fonte de confiança, de informação, continua sendo o lar e a família. Então, o problema não está na faculdade, o problema está na família, entendeu? Com certeza. Eu já ouvi alguns caras falando, fez faculdade de letras na USP, e o cara falou, os professores eram bons. Claro que tinha uma galera super alternativa e tudo mais, mas na São Francisco também tinha, cara. Mas cada um escolhe o que quer, depende da sua família, da sua formação, de como você teve os seus valores e princípios criados, entendeu? Os professores eram bons quando tinha aula, quando não trancavam, quando não tinha greve. Tem isso. Deixa eu trazer para um outro assunto aqui. Então, tá bom. Uma vez que a pessoa resolve fazer faculdade, como escolher a faculdade que vai fazer? Porque essa é uma outra dúvida. Então, beleza. Eu estou convencido que eu tenho que fazer faculdade. Qual faculdade fazer? Como vocês escolheram suas faculdades? Elas posso começar por mim? Eu escolhi, como eu era bom de matemática, eu resolvi fazer engenharia. Aí eu fui fazer engenharia, passei lá na Poli, que beleza. Cara, primeiro ano eu não passei em nenhuma matéria, só nas matérias de laboratório, no primeiro semestre. De tão difícil que era. Aí, minha mãe falou o seguinte, olha, como você não estudou, eu falei, mãe, eu quero sair dessa faculdade, é muito difícil, não é para mim. Ela falou, não, como você não estudou nesse primeiro semestre, que você acabou de sair da escola, pega uma matéria, estuda, sabe, você vai gostar. Eu falei, tá bom, fechou. Daí eu peguei uma matéria chamada Vetores. Estudei, pensei, eu vou tirar 10 na primeira prova, porque eram só 2. Não tinha nota de entrega de trabalho, essas coisas, era só prova, né? Tinha 2 provas, que valia 10 cada uma, e a média era 5. Falei, vou tirar 10 na primeira e vou matar essa matéria já de cara. Estudei e tal. Fiz a prova, tirei 1,5. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, não vai ter como. Eu vou... Olha a importância, às vezes, do conselho. Falei, mãe, eu vou sair da faculdade. O ano que vem eu faço 1 ano de cursinho, aí eu presto direito. E aí, por que eu escolhi direito? Porque tinha uma tradição na minha família. Todo mundo fazia direito. Aí ela falou, negativo. Você vai sair em setembro da faculdade, você vai fazer um intensivão no cursinho, vai prestar esse ano direito. Falei, mãe, mas daí eu não tenho chance de passar. Daí ela, não, você consegue. Falei, tá bom. Aí quando eu fui fazer, consegui passar mesmo. Caraca. Então, assim, ela olha a importância do direcionamento, né? Ela me direcionou, estuda para ver se você consegue. Eu não consegui. E ela me direcionou, vamos trancar e você tenta a próxima. Porque ela sabia que se eu ficasse mais 1 ano, ia perder o ritmo. Então ela falou, você acabou de sair da escola, faz agora, já vai na sequência. E a forma como eu escolhi foi, primeiro, porque eu gostava de matemática. Me dei mal, porque não era o bastante o quanto eu gostava. E a segunda foi, porque todo mundo na minha família fazia direito. Então, eu não tive alguém para falar, vamos conversar sobre a sua vocação, sobre o que seria legal você fazer. Eu não tive nada disso. Como é que foi para vocês? Fê. Para mim, eu acho que foi muito ligado às habilidades. Eu era muito bom em matemática também na escola. E quando eu comecei a separar, eu lembro que eu peguei um folheto e eu queria... Quando eu li sobre... como que era? Engenharia aeronáutica. Nossa, eu fiquei apaixonado. Mas era no ITA. Misericórdia. Ué, misericórdia não. Cara, é muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo minha mãe fala que ela se arrepende um pouco do sentimento dela. Que foi de escassez. De tipo assim, você não vai conseguir. Então faz aqui, entendeu? Putz, minha mãe fez o contrário. Olha isso. Eu achava que não conseguia, ela falou, você vai conseguir. A gente tem que fazer isso com os nossos filhos, cara. E aí eu lembro, minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 15, ela começou contabilidade quando ela tinha uns 20 e poucos anos, só que por conta de eu ser muito novo, ela não continuou. Então eu acabei, minha mãe já trabalhava com isso também e eu acabei considerando a contabilidade, não era a minha primeira opção, mas eu acabei fazendo, e quando eu entrei na faculdade eu descobri que não tem, tipo assim, tem cálculo, mas é pouco cálculo. É menos do que engenharia, que é um absurdo. É muito menos do que engenharia. É muito mais, na verdade a contabilidade é muito mais sistemática, ela tem muito mais regras e metodologias. Muito mais método do que exatamente, do que você fazer uma conta muito grande. E o mais curioso disso é que quando eu estava no 3º ano,
a minha mãe toma uma decisão e fala, vou voltar a estudar. Aí eu falei, nossa, que legal. Ela falou assim, acho que eu vou fazer na Unip. E aí ela foi pegar as matérias que ela já tinha estudado na Unip na época e foi fazer uma adequação para saber qual classe que ela ia conseguir eliminar algumas matérias. Adivinha qual sala ela caiu? Você tá de saco. A gente fez o terceiro e o quarto ano juntos. É bom ou é ruim isso? Cara, assim, os dois primeiros anos foi no bar, os 2 últimos foi estudando muito. Foi o que me trouxe contrapeso, porque todos os meus amigos não passaram. Porque ficava só no bar, todo mundo... Eu fui, assim, de pegar de 10 caras, eu acho que eu e mais 2 passamos, o restante não demorou mais uns 2 anos para terminar. Então, assim, a minha mãe também, estando ali, me trazia uma consciência de estudo absurda. Tipo, você fez o trabalho? Se eu não podia faltar na aula, não podia ir pro bar, qualquer coisa. Então, isso foi muito bom. Inclusive, assim, para a escolha da faculdade, contou muito, então, a sua questão familiar, igual contou para mim. Sim. E tem uma outra coisa, a faculdade paga gera mais compromisso do que faculdade pública, cara. Porque você tem ali, né? A minha faculdade, meus pais não podiam falar, eu não vou pagar mais, você está gastando nosso dinheiro. Talvez acho que a única exceção é a faculdade de medicina, talvez. Porque é muito difícil. Mas as outras, cara... Mas é engraçado que é uma história de muita gente ainda continua essa repetição de bacharel. Você se forma no bar. É um... Bacharel. Impressionante, né? Tem um bar chamado bacharel, inclusive. Lá da SPM. Tem um dado, até para o Ibrahim contar o dele, que hoje, como eu trabalho numa faculdade, e uma das minhas especializações é fazer modelagem financeira para empresas e tudo. E um dado extremamente alarmante é que de 100 pessoas que começam a faculdade, apenas 40 terminam, tipo assim, num processo de 4 anos. São 60% de evasão ao longo do período de entradas e saídas. Aí Sabe que não é uma sensação que tem muito pouco a ver com o que a gente está conversando, mas não é uma impressão assim, de que teve um programa governamental para empurrar todo mundo para a faculdade, mas, cara, não necessariamente inclusive eu tenho um conceito, não necessariamente todo mundo foi feito para fazer faculdade, cara. Não é todo mundo que tem que ir para a faculdade, até para tirar um pouco do peso, sabe? Tudo bem, você... Mas dá um exemplo de pessoas, assim, em regras gerais, assim, pessoas que não se encaixariam num processo tirando o Neymar e os cantores. Talvez seja um pouco de um conceito um pouco mais amplo, mas não tem nenhum demérito em você, sei lá, ser sapateiro, não precisa fazer faculdade. Ou você ser, eu não sei se bombeiro precisa, eu não sei se policial militar precisa. Não precisa. Não precisa, e não tem demérito nenhum nisso, entendeu? Pode ser uma tradição familiar, não tem problema. O que eu acho que é importante é, se você quer, sabe, você pode, você consegue. Se você não quer, você tem convicção daquilo, você conversou com seus pais, não é uma questão de uma limitação mental, nada disso, tudo bem também. Porque precisa de gente em todas as áreas. E todas as profissões são muito honradas, entendeu? Então também eu gosto de tirar um pouco do peso, porque esse nível de evasão tão alto dá uma sensação de que a pessoa está lá, não porque quer, entendeu? Porque foi empurrada para aquele negócio. Então, por isso que eu falo do pré. Uma coisa que não se faz muito hoje, não está em alta, não está hypado, é teste vocacional. A gente fez na igreja. Acabou isso. Mas hoje a galera não fala muito sobre isso. Na minha época era tinha até o almanaque, sei lá das quantas. Você fez? Eu fiz vários. Era meio que obrigatório naquela época você fazer. E também tinha a exposição de carreiras nas escolas. Tinha, muito legal. É engraçado quando a pessoa já está decidida e chega, faz um teste desse. E falou nada. E foi numa dessas que eu tive que mudar minha rota. Eu tenho a formação total. Ele queria fazer medicina, fez o teste assim, filho, não dá para você. Nota mínima. Você não tem capacidade intelectual para isso. Se eu tivesse feito de engenharia, tinha me economizado 1 ano. Eu tenho a formação completamente voltada para exatas. Eu fui de um colégio onde, no primeiro colegial, você tinha que escolher qual das 3 áreas, exatas, bio, humanas, tinha que escolher. Não, tem colégios que não eram. Tinha um colégio que não eram. Hoje acho que também deve ter.
E eu fui sempre por exatas porque eu tinha como mira a computação, o mundo ali da informática, alguma coisa talvez em ciência da computação, até mesmo alguma coisa com ITA, IME ou ITA. Caraca. Então eu fui muito nessa linha. Só que quando eu descobri que o que me atraía, o que me fascinava era a computação gráfica, numa dessas exposições de carreira, o cara que estava lá no meu colégio falou: computação gráfica no Brasil é a publicidade que manda. Cara, isso foi no segundo semestre do terceiro ano. Computação gráfica, cara. Tudo que é produção de arte digital, imagem digital, na época fotografia e vídeo era uma coisa que era muito restrito. Hoje você... Cara, não tinha tudo isso que tem hoje, né? Não, claro que não. Para você ter uma ideia, editar vídeo, naquela época você precisava de computadores, discos de armazenamento, placas de aceleração, uma coisa que você faz hoje no iPhone. Em tempo real. Tempo real é um termo que é usado na edição de vídeo para você editar, cortar e dar o playback e assistir como é que ficou. Que é uma coisa trivial hoje. Hoje é trivial. Aqui naquela época, você editar um vídeo de forma não linear, que é o que a gente faz hoje, em tempo real, era uma exclusividade para quem tinha muitos milhares de dólares. Uau. Então a computação gráfica... Estava dentro das agências. Estavam dentro das agências. Tinha monopólio de sua imagem. Exatamente. Então, eu lembro que até dentro desse ambiente das carreiras terem sido expostas, um especialista me deu essa dica. Daí, no segundo semestre do terceiro ano de exatas, eu decido ir para a publicidade. E eu acho que tem tudo a ver comigo. Mas peraí. Mas talvez eu seja um programador, um analista de sistema... frustrado. No segundo do médio, do colegial que você descobriu isso aí. Você não chegou a entrar numa faculdade? Não. Na época antes mesmo até de escolher ali, fazer a inscrição de FUVEST, essas coisas. Então tá bom. Então, assim, uma das coisas que eu tinha anotado aqui de como escolher faculdade é importante saber o que você quer e o que você gosta. Então, eu não desprezo tradição familiar. Eu acho que é legal tradição familiar. Total. Acho que às vezes você tem um empurrão a mais quando alguém na sua família já entende daquele assunto. Então, não acho que é por acaso que tem família que tem um monte de médico, família que tem um monte de advogado. Tudo bem, porque existe um ambiente que te lança para aquele lugar. O que não pode acontecer é você querer uma coisa Y e você fazer X porque a sua família todo mundo faz X. Isso eu acho errado. Então, essa jornada de autoconhecimento, acho que é um dos primeiros passos para você escolher sua faculdade. Boa. Teve uma vez, meu sobrinho foi uma época, ele foi morar comigo, ele era de Atibaia, ele foi morar comigo, eu morava aqui em São Paulo, ele foi fazer os últimos 6 meses de colégio. E aí eu sentei para conversar com ele e falei, cara, o que você vai fazer de faculdade? Daí ele falou, educação física. Eu falei, legal. Por que você vai fazer educação física? Daí ele falou, porque é mais fácil. Eu falei, cara, esse não é um bom critério para você escolher sua faculdade. Você tem que escolher sua faculdade pelo que você quer fazer, pelo que você acha bacana, pelo que te encanta. E não porque é mais fácil. Ele falou, tio, tá bom. Se for pensar assim, eu gostaria de fazer direito. Porque eu acho legal, tal. Meu pai fez direito, o senhor fez direito, tinha uma tradiçãozinha. Eu falei, cara, então vai atrás disso. Porque você tem capacidade, você tem disciplina, você tem as condições necessárias para fazer direito. E ele foi fazer direito, cara. Então, assim, a motivação errada pode te levar para a carreira errada. E, ao mesmo tempo que, nessa idade, uma conversa... Cara, foi uma conversa. Uma conversa bem feita muda o rumo, cara, para a vida, entendeu? Completamente. Caraca. Foi bem louco isso que aconteceu. Mas nisso de gerações, estando na mesma carreira, a gente escuta tantas histórias de amigos meus também que se sentiam muito pressionados. Concordo, eu acho errado, eu não senti isso em casa, graças a Deus, cara. Vocês fizeram especialização depois? Alguma? Eu fiz um MBA em finanças, mas esse é outro problema. Fazer faculdade lá em casa era o objetivo. Então, vários dos meus amigos foram fazer pós-graduação e eu não. Eu fui fazer um MBA depois de casado, com filho. Então, não estava, o lance do horizonte, entendeu? Não estava no meu radar fazer uma pós-graduação. Eu deveria ter sido estimulado a isso, eu tinha condição para fazer. Então, vários deles fizeram fora, conseguia bolsa, um monte de coisa.
E acabou a faculdade, eu parei de estudar. Caraca. Depois eu fiz MBA e agora estou fazendo mestrado, que também nem tem a ver com direito. Mas não fiz, me arrependo. Porque depois que você perde o ritmo também é difícil. Qual que é o mestrado que você está fazendo agora, Tó? Em casamento e terapia familiar, na FCU, Faculdade Cristã Da Flórida. Não, Universidade Cristã da Flórida, Florida Christian University. Muito bom. Bom, como é que foi para você escolher? Você já falou como é que foi, né? Você fez, Abraham, especialização também? Fiz uma coisa que tem tudo a ver com a minha carreira. O quê? Teologia. Uau! A gente não pode nunca esquecer que o Abraham é pastor. Gente, o Abraham é pastor. Você fez teologia quando? Fiz no 2011. Mas foi uma graduação. Não, é um MDiv. O mestrado em divindade. Mas sabia? Esse é o nome. Você fez aonde? Servo de Cristo. É uma organização, é uma faculdade, é um curso interdenominacional, mas foi fundado por batistas, presbiterianos, luteranos e anglicanos. Caraca. Aonde? Aqui em São Paulo? São Paulo. É mestrado em divindade também aqui? Que doideira. Beleza. Bom, alguma outra coisa sobre escolher a faculdade? Não. Tá, eu coloquei aqui então. Estudar o mercado. Então, assim, existem profissões que estão mais em alta, menos em alta. Eu acho que para quem é excelente, vai sempre ter espaço em qualquer profissão. A profissão pode estar em alta, pode estar em baixa, tanto faz. Então, sei lá, engenharia civil. Se a engenharia civil estiver em baixa, o cara vai trabalhar no banco, se o cara é excelente. Vai ter sempre espaço. Então, ainda assim, eu acho que vale a pena você olhar para como está aquele mercado, entendeu? Quando você vai fazer sua faculdade. Porque às vezes você faz uma pequena mudança e já te dá mais condições. E a outra coisa não ache que você não consegue passar nas melhores faculdades. Eu estudei lá na USP, eu tinha muitos amigos que não eram de lugares privilegiados, escola particular, não, que veio de escola pública. Meu cara se esforçou, ralou. Tem um amigo específico que o pai era mecânico, ele estudou em escola pública. Quando chegou na hora da faculdade, fizeram um catado de dinheiro lá, pagaram o cursinho e o cara passou na USP. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, Antônio? Ensino médio no Brasil, de uma certa maneira, ele é muito forte. Mais forte que os Estados Unidos. Mais forte que os Estados Unidos. Então, eu sei que tem muita oportunidade também para alunos brasileiros, porque eles estão bem em várias matérias, eles conseguem bolsas fora do Brasil. O ensino médio do Brasil, de uma maneira geral, principalmente escolas privadas, algumas escolas públicas, algumas ETECs também, a gente tem um padrão alto e eles conseguem acessar essas bolsas. Tem muita história de sucesso de pessoas que não têm a condição nem de pagar uma faculdade aqui no Brasil, mas conseguem uma bolsa lá fora por essa oportunidade. Tem. E também pelo esporte. Pelo esporte também, que o brasileiro tem uma certa vantagem aí em alguns esportes. Mas, cara, eu tenho um conceito que, assim, se a pessoa que ela se aplica, ela abre mão de certos prazeres, ela estuda, lê, independente de onde ela estiver, ela vai ter sucesso. Ao passo que a pessoa que é negligente, vagabunda, não se esforça por nada, se ela está numa condição de classe ou sem dinheiro, ela não vai ganhar dinheiro. E se ela está numa condição com dinheiro, ela vai gastar o dinheiro dos pais dela e vai ser o pai rico, filho nobre, neto pobre, sabe? Olha o que aconteceu. Eu peguei um Uber outro dia, aí eu estava conversando com o cara, aí o cara... Falei, você está no Uber faz tempo? Ele falou, faz um tempo e tal. Falei, e como é que é? Dá para tirar uma grana e tal? Ele falou, dá, eu tiro tipo 3,5 pau por semana. Falei, nossa, que beleza. Mas, minha esposa me encheu a paciência para eu começar a trabalhar no banco. Porque ela trabalha no Bradesco, então ela arrumou uma vaga para mim, eu fui para o Bradesco. Ele falou, então, de manhã eu faço Uber, aí eu entro às 10 no Bradesco e fico até às 6. E aí eu voltava para casa. Ele falou, mas, eu ficava em casa sem fazer nada. Então, hoje, eu faço Uber, vou para o Bradesco e faço Uber à noite.
Porque à noite, a minha mulher está na faculdade, eu ficava sem fazer nada. Eu falei, cara, esse cara vai dar certo na vida. Tipo, nada vai segurar ele, entendeu? Porque ele é esforçado, ele é comprometido, ele é responsável, ele não é preguiçoso. Então, assim, qual que é o ponto disso? Independente da condição que você veio, independente de onde você saiu, entendeu? Da casa, do bairro, independente. Se você, o Brasil é um lugar assim. O Brasil não é um lugar de casta. Se você se esforçar, se você estudar, se você conseguir ser comprometido, a mudança social, como é que chama isso? Mobilidade social. A mobilidade social acontece. E a gente tem muitos exemplos. Aqui o próprio cara lá da WhatsApp, ia de ônibus, Flávio Augusto, e tem tantos exemplos, cara. Aqui no Brasil, como é nos Estados Unidos, você consegue. Bom, agora eu queria trazer para um outro... A gente falou sobre se fazer ou não fazer a faculdade. A gente falou sobre qual faculdade fazer. E agora eu queria conversar com vocês sobre como fazer a faculdade. Então, uma vez que você está dentro da faculdade, de que forma a gente faz? A faculdade é um lugar de zoeira? É um lugar de pressão? Como é que vocês veem como é que vocês fizeram? Aliás, como é que você fez a faculdade? Você comentou um pouco da sua mãe, como é que foi isso? 4 anos? Foram 4, 2 sem minha mãe e 2 com. Os 2 sem foi terrível. Sim. Sério? DP, acho que o primeiro ano eu peguei 2, 3 DPs. Tinha assim. que pagar DP? Tinha que pagar. Depois, mais pra frente, eu fui acertando, fui fazendo, né? Mas os 2 primeiros anos era mais, cara, descoberta. Eu tinha 17 anos, né? Então, tipo, era descoberta de tudo. Literalmente tudo, assim. É um mundo aberto, né? Que coloca a gente. Mas os outros anos era muito rígido, porque minha mãe tava ali, cara, não dava boi. Tipo, você precisa estudar. Mas você conseguia ir em festa, essas coisas, não? Tua mãe ia em festa com você? Cara, aqui tem um outro agravante que eu não contei, mas a minha atual noiva, na época, também estava na minha sala. Então era a minha... Sua atual noiva? Na época. Sua atual esposa? Atual noiva, não entendi. A noiva, naquele momento... Tá. Eu já fui noivo em outro período. Naquele período eu estava noivo e a minha noiva era da mesma sala, junto com a minha mãe também. Então eu fazia minha mãe e minha noiva. Por isso que eu era o melhor aluno da sala, certeza. Era o melhor aluno. Não dava pra fazer nada. Mas o primeiro ano eu estava solteiro e esse ano foi mais... Acho que você aprontou muito nos 2 primeiros. Os 2 segundos era para sobrevivência. Foi. Mas foi... Era bem dedicado, assim, estudava bastante, prestava bastante... Eu sempre fui de prestar muita atenção nas aulas. Então, pegava muito conceito na aula e não tanto fora, assim. Então, eu também era desse estilo. Eu preferia prestar atenção na aula, isso na escola, né? Para mim funcionava. Anotar no caderno, prestar atenção na aula, ia bem dessa forma. Mas eu era bem dedicado, então eu ia para casa, às vezes, cara, era engraçado, fim de semana tinha um trabalho, fazia o trabalho eu, minha mãe e minha noiva, né? Caraca. Muito bom. Não tinha, cara, que situação atípica, né? Não tinha muito que... Mas a minha mãe, ela sempre foi muito rígida comigo nesse sentido, de cobrança, ela era boa aluna também? de postura, assim. Minha mãe depois terminou, se formou, né? A gente se formou praticamente juntos, assim. Acho que ela ficou com... como ela estava fazendo adaptações, o dela não era uma sequência. Ela ia fazendo blocos de aulas e depois ela ficou com algumas aulas que acho que ela tinha que terminar. E aí eu me formei primeiro e depois ela se forma. Bem louco. Bom, eu falei que coincidiu com o momento do colapso financeiro da minha família. Então não tinha muito tempo nem recurso financeiro para bagunça. Então estava bem focado ali em reconstruir algumas coisas minimamente. Acho que foi um tempo de amadurecimento muito forte para você. Forçado, né? Foi forçado, teve que ter um pouco disso. Comecei a trabalhar, então algumas matérias eu acabei indo muito bem, às vezes com muita falta. Já teve caso que eu bombei por falta com nota 10. Então a gente foi um pouco bagunçado. Esse é o supra-sumo da burrice, né, cara? Caraca. E aí quando chega o professor no final e fala, se você tivesse me avisado, dava um jeito aqui. Só que você está tão mergulhado nas coisas que você não pensa muito. Mas você ia bem. Eu ia bem. Mas, eu entrei como estagiário numa produtora, mas o mundo da produtora não tem estagiário. Todo mundo trabalha muito. Então, você já entra, já é efetivado rápido. Se você tem os skills ali, você desenvolve muito rápido.
Só tem 2 classes lá na produtora, o dono e o resto. O dono e o resto. Então, todo mundo faz muita coisa. Dormia na produtora. Muita produtora de filmes naquela época, de noite funcionava como uma coisa meio assim, debaixo dos panos, para fazer campanha política, um monte de coisa. Então a gente trabalhava muito, e então a faculdade não aproveitei da melhor maneira possível. Mas eu estava nesse contexto. Entendi. E eu lembro que, assim, uma coisa curiosa, no ano que eu entrei na faculdade, foi o ano de 98, quando começaram a ter linhas digitais de celular. E aí eu fui sorteado no sorteio da BCP. Tá brincando? Aí eu ouro, né? ganhei o direito de comprar uma linha de celular, porque era uma exclusividade ali para poucos. Valia ouro uma linha, né? Era o máximo. Porque não tinha, quem tinha celular naquela época era o pessoal que tinha Vivo, Telefônica, Telesp. E aí você tinha que comprar uma linha, pagar por isso, e eu fui sorteado na linha da BCP, ou seja, não precisava pagar por isso, só precisava pagar a linha, o aparelho e contratar um plano. Então, estou te falando isso porque eram outros tempos, cara. Eu não sei, eu estava lá. Você já estava se formando, talvez. Pagar a linha. 98? Em 2000. Em 2000? Na Sanfran eu entrei em 96. Legal. 2000. Nossa, você estava falando disso, também estava lembrando. Eu acho que eu não gostei muito de ter feito faculdade com a minha mãe e com a minha noiva, não. Não, né? No final desse episódio a gente vai orar por você, Fê. Sabe um episódio que eu lembrei aqui? Uma vez a gente estava passeando, saindo, e as duas estavam na frente, e veio uns rapazes e mexeram com as duas, porque minha mãe sempre foi muito nova. Então pensei, eu tinha 19, minha mãe tinha 35, 36. Caraca. 34, 34, O cara 36. faz ciências contábeis, vai fazer 19, Não, é porque mais 15. a minha mãe engravidou com 15, mas quando eu nasci ela tinha 16. Então você mentiu a vida toda que sua mãe esteve com 15, tá bom. E aí eu lembro que quando eu vi a cena, eu fui pra cima dos caras, porque subiu o sangue. Cara, mexer com a mãe é complicado, né, velho? Literalmente mexer Mano, eu com sua puxei mãe, os dois em cima da catraca. Nossa, aquele dia foi terrível, assim. Quase saí na mão com os caras. Os caras saíram correndo que eu fiquei muito nervoso, velho. Eu era bem irritado, cara. Era bem irritado. Outros tempos. Bom, eu também fiz a faculdade da pior forma possível. Já Depois de comentei vários aqui, mas pelo menos eu trabalhava. Então, para o direito, você trabalhar, estagiar, e era o mesmo esquema seu. Era uma loucura, cara. A gente trabalhava como se fosse empregado normal. Tanto que depois vieram com essas regras de estagiário ficar só 6 horas. Cara, eu trabalhava loucamente. Faltava em prova, faltava em aula, faltava tudo. Mas acho que uma coisa em comum. Era legal. Você queria estar lá. Era muito gostoso. São 5 anos. São 5 anos. Então, vamos lá. Primeira coisa, aproveite o estudo. Eu não acho contra ir em festa, ir em jogos, tinha jogos jurídicos, tinha Interusp, eu não acho contra isso. Mas dá para você fazer as duas coisas. Então, se você está na faculdade, estuda e vai na festa também. E o fato de ir na festa, isso é uma outra coisa que eu me arrependo muito. Não precisava ter exagerado tanto. Sabe, não precisava ter bebido tanto, não precisava ter feito tantas coisas. Você consegue ir na festa e ser uma pessoa normal, sem ser um enlouquecido. Então, está na faculdade, aproveita o melhor da sua faculdade, porque é uma oportunidade que depois não volta. Quer ir na festa? Vai na festa, mas não extrapola. Tenha consciência, entendeu? Do que você está fazendo. Outra coisa que eu anotei aqui, durante a faculdade, seja intencional em fazer boas amizades. Boa. Essas amizades, elas vão... Não só porque é muito bom ter amigo, e é um período que você fica... Cara, a caminhada fica muito mais legal, fica muito mais fluida. Tem dias bons, dias maus em qualquer lugar, e é para isso. Mas, além disso, é um momento em que todo mundo está descobrindo um monte de coisa. Então, essas são amizades que costumam durar para a vida. Vocês têm amigos dessa época? Tenho. Que ficaram até hoje? Tenho. A gente muitos? Eu tenho grupos de amigos grandes. Caraca, sério? Nossa. Mas, assim, a cosmovisão mudou um pouco. Mas mandei mensagem para um hoje. E você, Berto, também? Tem 2 caras que eu mantenho contato, que fizeram a parte final ali, inclusive TCC, a gente manteve contato por bastante tempo. Então, isso é uma coisa, porque
Eu estou pensando por quê, né? Porque durante a faculdade eu joguei basquete. E aí... Então você é um atleta de primeira, hein? Basquete, esgrima... Mas aí que tá. Fazer esporte a gente já até gravou um episódio sobre esporte. Mas fazer esporte durante a faculdade eu acho super legal. Porque você fica inserido num grupo que costuma ser muito coeso, entendeu? Verdade. Todo mundo ali tá sempre junto, viajando junto, treinando. Tirando o futebol, né? Que o futebol normalmente... Também, super legal. Então tinha todo esse pessoal da Atlética, da San Fran, que é amigo até hoje. É diferente, né? De onde eu vim, o futebol era a várzea não dava para jogar bola assim. Eu não sei, mas a gente tinha campeonato que o Unip participava, tinha Atlética da Unip. Os caras eram unidos. Entendi. Então, assim, o que eu anotei aqui é dedique-se a fazer boas amizades, porque elas vão ser importantes não só pessoalmente, mas também profissionalmente mais para frente. Não deixe de estagiar. Talvez tem gente que não tinha opção. Eu não tive opção, tinha que estagiar. Mas talvez tem gente que tem muito dinheiro ou não precisa e não estagia. Só que, fazer estágio não só é muito legal porque você tem a oportunidade de trabalhar, você ganha dinheiro, o que é legal também, mas você tem experiências que quando você entra, e já me falaram isso a respeito de advogados nos Estados Unidos, como eles não estagiam, o advogado júnior americano, ele é cru. Quando a gente era advogado júnior aqui no Brasil, você estava voando já. Você já fazia operação, os caras me botavam em linha de frente. Porque, cara, você está um tempão trabalhando já. Então, uma coisa que eu faço, estagie. E, por fim, cuidado com os valores, a gente falou sobre isso, e, por fim, seja perseverante, que é o que você trouxe, a taxa de evasão de 60%. Seja perseverante na sua faculdade, não abandona. Se você decidir sair, que você saia para uma outra faculdade. Que nem emprego, não sai do emprego para não fazer nada, sai do emprego para ir para outro. Faculdade tem que fazer, se você tem isso, é um sonho, faça. Não é a faculdade que eu queria, tudo bem, dá tempo. Né? Você está com 20 anos de idade, não vai acabar o mundo. Para e entre em outra. Mas se você estiver na que você quer, está sendo difícil e tal, persevera, porque vale a pena. Quando você se forma, é uma grande conquista e as pessoas dão muito valor para isso. Eu vi outro dia, acho que, não sei de onde, o Stallone, o Sylvester Stallone falando que, cara, quando a pessoa faz a faculdade, no mínimo ela mostra que ela conseguiu se aplicar de forma constante e consistente por 4, 5 anos, fazendo coisas chatas, mas tendo aquela rotina, ou seja, ela tem algo que a habilita talvez para quando você vai contratar, falar, esse cara aqui, se eu passar uma rotina chata, ele vai saber fazer, ele não vai desistir tão fácil, ele é perseverante. Soft skills. Não é? Com certeza. Legal. Bom, eu ia falar depois da faculdade, né? Não pare de estudar, continue fazendo pós-graduação. Eu acho, inclusive, o ideal é você emendar uma na outra, sabe? Eu acho super bonito quem tem uma carreira acadêmica, que consegue fazer pós, aí depois faz mestrado. Sabe que na SPM existe uma recomendação para não emendar. Por quê? Eu também recebi muito conselho assim. É mesmo? Não emenda. Algumas pós-livre, tudo bem. Mas o MBA, eles recomendavam você ter aliás, era mandatório para você ser aceito no MBA, ter uns X anos de experiência em mercado. Isso. Experiência. Ou um cargo de... Mas tem alguns cargos, você mencionou o mundo acadêmico, aí é um outro planeta. Nossa, os caras iam mestrado, doutorado, pós-doc. Para mim funcionou bem quando eu terminei a faculdade. Um pouquinho depois eu comecei a focar mais no inglês. Então, no meu caso, eu vi que foi melhor eu ter focado mais no inglês do que ter feito uma pós naquele momento. Mas eu demorei muito para fazer a pós também. Fui fazer a pós com 30 e poucos, com 31 anos. Demorei também. Última coisa. Aqui no Brasil, mobilidade social depende de estudo. Então, a menos que você seja atleta, né? Não, tem a beleza também. Cara, o Brasil é um caso clássico de mobilidade social por beleza. Essa é a verdade. Bom, um grande fator de mobilidade social no Brasil é o nível de escolaridade e de estudo que você tem.
À medida que você vai fazendo pós-graduação, mestrado, isso vai te colocando cada vez mais alto, é como se fosse um funil. Você é diferenciado por aquilo que você fez. Então, para mim, você não quer fazer faculdade? Não faça. Mas estuda, faz curso, leia livros, se aplica, vai fazer coisas que são extracurriculares de alguma forma, mas o estudo, para mim, é uma grande forma, uma grande escada social. Você vai se diferenciar, ainda mais numa nação tão ignorante quanto a nossa. E aí, até conectando com aquele ponto, que nesse processo você vai se desenvolvendo em habilidades, nesses soft skills. Exato. E aí você, naturalmente, em outras áreas da sua vida, você vai estar sendo mais persistente, mais amplo, mais eficiente. Concordo, 100%. Show. Mais alguma coisa, Fê? Não? Satisfeito? Que muito. Aos universitários, boa noite. Então, beleza, gente. Obrigado pelo tempo hoje. Queria lembrar da comunidade Patercast. Pedir para você entrar, se você tem interesse em ser um melhor pai, ou então até de ter cura nessa sua área de paternidade. A gente tem os encontros gravados, a gente tem e-book, a gente tem... O que mais? Os encontros ao vivo, as aulas gravadas. Sorteio de livro. Vale muito a pena. A comunidade em si é muito legal para fazer amizade, conhecer outros caras que também têm esse interesse em paternidade. Então, queria convidar você. Lá no Instagram tem lá o lugar para você clicar e conseguir fazer parte. Mais alguma coisa, senhores? Não. Não? Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.